Já estamos de volta e vamos direto para o Viva Cultura. Abba Pai é uma expressão bíblica que significa Pai ou meu Pai, uma forma carinhosa de se referir a Deus que nos é ensinada por Jesus nos Evangelhos. A canção que leva esse título, interpretada pela irmã Janete Silva, transmite exatamente essa sensação de proximidade e de segurança em Deus. Vamos assistir. Meu porto seguro, em tuas mãos depositei meus segredos, os meus medos. Eu pude confiar sem ter receios. Um abraço me deste então, tempo pra respirar e me acalmar no lugar do teu coração. Eterno amor, proteção, eu contigo não temo a escuridão. Confiarei
E chegou a hora do nosso tradicional quadro A Voz do Pastor, com o arcebispo do Rio de Janeiro, o cardeal Orani João Tempesta. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no 5º domingo da Quaresma. Próximo domingo já será domingo de Ramos. Iniciaremos a Semana Santa. Lembrar que o domingo de Ramos é também o Dia Nacional da Coleta da Solidariedade. A campanha da Fraternidade, Fraternidade e Ecologia Integral, com o lema Deus viu que tudo era muito bom, Gênesis 1:31, o manual coloca justamente que a campanha ela tem um tempo, começa em quarta-feira de cinzas e se conclui domingo de Ramos. O tema da campanha é um tema que continua sempre. Fraternidade e ecologia integral é um tema constante da igreja. Já são 6, 7 campanhas da fraternidade que tem esse tema, a questão do meio ambiente. Mas não só isso, mas também pastorais, comissões, etc., que vão continuar esse assunto, tanto no âmbito interior da igreja, como uma igreja também presente e chamando a atenção da sociedade, para que a nossa casa comum tenha essa responsabilidade de tantas pessoas. Mas no próximo domingo, nós vamos entregar na coleta de domingo de Ramos o fruto do sacrifício quaresmal. A carne que deixamos de comer, a penitência que nós fizemos, aquilo que economizamos, vamos colocar na coleta da solidariedade, que vai para os pobres de cada diocese e também para um Fundo Nacional de Solidariedade que recebe propostas de ajuda do Brasil inteiro. Diz aqui justamente que a Conferência dos Bispos, a CNBB, ela justamente instituiu em 1998, o Fundo Nacional de Solidariedade e junto com o Fundo Nacional de Solidariedade, o Fundo Diocesano de Solidariedade, com o objetivo de promover a sustentação da ação social da Igreja Católica no Brasil. Ou seja, a coleta da solidariedade, ela existe para ajudar na questão social, que a Igreja promove pelo Brasil afora e também em cada diocese, não é? Então, esses dois fundos, o nacional e o diocesano, destinam-se ao atendimento de ações e projetos sociais em território brasileiro. Eles têm procurado responder a cada ano às necessidades mais urgentes do momento, sempre que possível, considerando a realidade nacional. Esses seus recursos provêm da coleta nacional da solidariedade, realizada em todas as comunidades do Brasil no Domingo de Ramos, como gesto concreto da campanha da fraternidade. Portanto, o fruto da penitência dos católicos durante a Quaresma, nessa caminhada de conversão, entre questões financeiras, vai servir para ajudar as pessoas necessitadas de cada diocese e também daqueles que pedem através de projetos enviados à CNBB. Desse fundo, no próximo domingo, 60% fica na diocese e 40% vai para o Fundo Nacional, não é? Para que, justamente, com as orientações, com aquilo tudo que faz parte, que é possível, sejam ajudadas as pessoas. Portanto, o tempo da campanha da fraternidade termina no próximo domingo, com a coleta da solidariedade, mas o tema continua repercutindo em nossa vida e nossa caminhada. E com o próximo domingo nós iniciaremos a Semana Santa, a grande semana, que vai culminar depois com a Páscoa da Ressurreição. Mas esse 5º domingo que nós vivemos, meus irmãos e irmãs, continua falando para todos nós dessa necessidade da misericórdia, do perdão, da reconciliação, que é bem típico do tempo da Quaresma. O evangelho desse 5º domingo da Quaresma é de João, não é? Diferentemente dos outros domingos, que são Lucas, esse domingo é de João e conta justamente da mulher que foi colocada em flagrante adultério diante de Jesus. Ele estava no Monte das Oliveiras e estava o povo em volta dele e estava ensinando o povo.
e para provocar os mestres da lei e os fariseus, trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, colocando no meio deles. Isso era Jesus, mestre. Esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Jesus continuou escrevendo no chão. E é interessante ver que a questão que já vinha para ser a tradição é a mulher que é condenada, mas não os homens com quem ela estava adulterando, não é? E aí então Jesus, vendo que estava persistindo em interrogá-lo, respondeu uma frase muito simples: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E continuou escrevendo no chão. E eles, ouvindo isso, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. Ou seja, meus irmãos e irmãs, essa situação do julgamento dos outros. Nós não vemos a trave do nosso olho e queremos tirar o cisco do olho do outro. É sempre assim que acontece. Nós vemos as várias situações que vão acontecendo na sociedade, sempre a acusação do outro, daquilo que o outro fez, e que, aqui no caso, não dizendo que ele não fez, que ela não era adúltera. Jesus não disse justificando que ela não tinha feito adultério, mas sim quem é que vai julgá-la. Só Deus sabe o seu coração. Portanto, não é para matar, apedrejar, mas olhar com outros olhos. E a leitura justamente prossegue, depois que cada um foi saindo de fininho, quando perguntou quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra, não é? E quando Jesus ficou sozinho com a mulher, falou: onde estão os que te acusavam? Onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Então Jesus disse a palavra claríssima: eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Ou seja, não disse que ela não tinha pecado. Não peques mais. Uma nova oportunidade de poder recomeçar a vida, retomar a vida. O Senhor veio salvar o que estava perdido. Não são os sadios, são de médico, mas sim os doentes. Jesus é bem claro nesse sentido. Essa mulher era uma pessoa que tinha errado, realmente estava no caminho errado, de um adultério. Mas ninguém pratica adultério sozinho. Estavam os homens, estavam sendo condenados ali, né? E aí justamente Jesus fala: eu não te condeno, mas não faça mais isso. Não ande mais por esse caminho do adultério. É esse recomeço, essa retomada, meus irmãos e irmãs, que a experiência da misericórdia deve nos fazer cada vez mais vibrar de ter uma vida nova, de ter uma nova oportunidade. É isso que justamente o Senhor nos pede, para que com o coração contrito e humilde, saibamos ser homens e mulheres novos. Na leitura primeira do Deutero Isaías, não é? Que fala em tempo de exílio, mas dá muito bem entender também o tempo do êxodo, o tempo também da nossa própria vida. Ou seja, que o Senhor que abriu uma passagem no mar e pôs a perder carros e cavalos, tropas e homens corajosos, pois todos estão mortos e não ressuscitarão, foram abalados como a mecha do pano e apagaram-se. Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos, eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Acaso não as reconheceis? Abrirei uma estrada no deserto, falava do exílio, e farei correr rios de água seca, na terra seca, onde glorificar-me os animais selvagens, os dragões, os avestruzes, porque fiz brotar água no deserto, rios de ar na terra seca, para dar de beber a meu povo e a meus discípulos. Este povo eu criei para mim, e ele cantará os meus louvores. Portanto, meus irmãos e irmãs, Senhor, olhem esse tempo novo de libertação do exílio para a terra prometida. Eis que farei coisas novas, abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca. O salmo de resposta vai rezar isso. É o Salmo 125. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria, diz o refrão.
Quando o Senhor reconduziu os nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu de sorriso a nossa boca e nossos lábios de canções. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Chorando e a tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria cantarão, carregando seus feixes. É o que nós, meus irmãos, queremos cantar também. De vez o Senhor que abre caminho novo. É o que eu falo aqui, ou seja, eis que farei coisas novas que já estão surgindo. Como uma mulher pega em flagrante adultério, vai, não peques mais, é um novo tempo, uma nova vida. E podemos cantar aqui, como diz o refrão do Salmo 125, maravilhas fez conosco o Senhor. Sim, o Senhor fez conosco maravilhas. E meus irmãos e irmãs, deixar a vida velha e caminhar uma vida nova é poder viver cada vez mais a plenitude da nossa vocação, do nosso chamado. Viver a vida no Senhor é o que de melhor nós temos para nós, meus irmãos e irmãs. Por isso, deixar tanta coisa que vai nos amarrando, vai nos escravizando, vai cada vez mais escurecendo a nossa vida. Viver a vida de homens e mulheres novos. E a leitura, justamente, da carta de São Paulo aos Filipenses, fala bem desse aspecto. Considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. E continua Paulo, por causa dele eu perdi tudo. Considero tudo como lixo para ganhar Cristo e ser encontrado unido a ele, não com minha justiça provindo da lei, mas com justiça por meio da fé em Jesus Cristo. E a justiça que vem de Deus na base da lei, consiste em conhecer a Cristo, experimentar a força da sua ressurreição, ficar em comunhão com seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele com a sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido tudo isso, ou que já tenha justamente seja perfeito, mas corro para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por Cristo Jesus. Ou seja, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados de um lado, ao vermos diante de nós uma mulher em flagrante adultério, que Jesus fala que não vai condenar, mas que ela não faça mais isso. Ao mesmo tempo, as promessas em Isaías, que vai abrir caminhos novos, nós vemos que a carta de São Paulo aos Filipenses fala justamente desse aspecto, ou seja, o Senhor que vai justamente nos convidar a deixar tudo que não presta para trás e começarmos uma vida nova. É bem o tempo da quaresma e também o tempo também do jubileu. Recomeçar, retomar com alegria a nossa vida. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu faço. Esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está aí na frente. Corro direto para a meta, rumo ao prêmio que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos quase terminando o tempo da quaresma. Demos passo nesse sentido, deixar para trás o mundo velho e caminhar numa nova vida, numa nova economia da salvação. Estamos cada vez mais vendo o Senhor que vai abrindo caminho para nós no deserto e que, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, vendo que nos impulsiona para ver que aquilo que deixamos é algo que fica para trás, mas que o impulso para frente deve ser muito maior. Corro para buscar essa meta, chegar a esse encontro com o Senhor cada vez mais e melhor. Meus irmãos e irmãs, é uma das consequências do tempo da quaresma e também do tempo do jubileu do Ano Santo, Ano da Esperança, que nós estamos vivenciando, de poder fazer a experiência do Senhor que vai conduzindo a nossa vida, e de poder cada vez mais deixando o homem velho, toda a realidade antiga
que nos escraviza para caminharmos pelos novos caminhos. O Senhor conduz a nossa história e a nossa vida. A palavra de Deus para nós, meus irmãos e irmãs, muito claro com relação a isso. Ou seja, considero tudo como lixo para ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele. Não com minha justiça por vida da lei, mas com a justiça por meio da fé em Jesus Cristo. A justiça que vem de Deus em base à fé e consiste em conhecer a Cristo, experimentar a força da sua ressurreição, ficar em comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos, ou que já seja perfeito. Né? Portanto, meus irmãos e irmãs, eis aí o tempo, né? Eis a oportunidade. Quais foram os passos dados? Peçamos a Deus que agora, na próxima semana, vivenciando o tempo da Semana Santa, nos encontre ainda mais abertos a essa experiência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos pelas palavras mais uma vez, Dom Urani, e agradecemos também a você que ficou com a gente até agora. O programa de hoje está chegando ao fim, mas se você perdeu algum momento ou quer rever algum trecho, acesse nosso canal no YouTube. É só procurar por Palavras de Vida TV Brasil. E não se esqueça de nos seguir no Instagram, o @ está aparecendo aí na sua tela. E fique por dentro de todas as novidades e conteúdos exclusivos da Arquidiocese do Rio. Desejo a todos um ótimo dia e uma semana maravilhosa. Nos encontramos no próximo domingo. Até lá!